Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Eu estou apresentando o texto hebraico, naturalmente com um texto em nossa língua vernácula para o devido entendimento. Vamos tratar de um detalhe que é dito por alguns pregadores, quando não até professores de teologia, mas que realmente não faz sentido quando a gente analisa o texto hebraico, numa referência ao Antigo Testamento. No livro de Gênesis, o verbo hebraico bará, que é este que se encontra aqui, vou deixar destacado, aparece algumas vezes no livro de Gênesis, mas também em outros livros da Bíblia. Quando a gente observa no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. No hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Esse bará é usado exclusivamente para a ação de Deus na criação e nunca é aplicado a seres humanos, porque somente Deus tem o poder de criar. E o seu uso no livro de Gênesis vai destacar a soberania divina na origem do cosmos, bem como da vida. Por isso que quando alguns falam que Bará significa criar do nada, na verdade não procede. Obviamente que quando a gente lê o versículo 1, subentende que Deus criou a partir do nada. Algumas coisas, por exemplo, veio à existência. Mas acontece que, repito, o verbo bará, ele é indicado para descrever a atividade divina. Somente Deus pode ter esse poder criativo. Dito isto, a gente vai observar que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, nós temos esta palavra que agora está em destaque, que é bará. No versículo de número 21, vai aparecer mais uma vez, criou, quando é traduzido aqui, criou, e nós temos aqui já destacado no texto hebraico. Versículo 27, uma vez mais, vai aparecer. Note que, como foi traduzido, criou, pois Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e vocês vão observar aqui três destaques já feitos pelo programa, porque mostra justamente o verbo bará. Uma vez mais, nós temos em Gênesis 2, versículo 3, conforme está sendo projetado, 2, versículo 4, capítulo 5, versículo de número 1, e este é o livro das gerações de Adão. No dia que Deus criou o homem, a imagem e semelhança de Deus o fez. Uma vez mais, o verbo bará. Você deve estar observando que vai haver uma mudança, vez ou outra, na pronúncia. Neste caso aqui, nós temos literalmente beru, beru. Nós lemos frequentemente bará, mas ele pode ter algumas vogais diferentes e por isso não deixa de ser o verbo bará em hipótese alguma. É por conta de uma nuance do hebraico que nós não vamos adentrar nesse exato momento. Algumas formas do bará aparecem repetidamente na mesma passagem. Se a gente voltar lá para Gênesis 1:27, vamos observar que aparece pelo menos três vezes. Mas, como eu disse, o que significa bará? Bará enfatiza uma ação criativa exclusiva de Deus. Somente Deus pode criar. Isso significa que Bará tem a ideia de criar do nada em si mesmo? Não necessariamente. Isso é uma inferência teológica baseada no contexto, por exemplo, de Gênesis 1, versículo 1, porque aqui sim Deus cria as coisas a partir do nada.
Essa expressão ex nihilo vem do latim, de modo que criar do nada somente nesse versículo de número um. Após este versículo, há inúmeras vezes que vai mencionar a criação, inclusive do homem. E a gente sabe perfeitamente que Deus fez o homem, não foi do nada. E ele fez o homem a partir do elemento pré-existente, isto é, já criado por ele, fez o homem do pó da terra e vai utilizar também a expressão bará. Nós temos então eh, várias informações a respeito de bará. Agora, eu queria apenas salientar que bará, na Bíblia hebraica, tem essa significação de ato criativo de Deus, porém, em alguns momentos, vai ser traduzida de uma forma completamente diferente e que talvez você nunca cogitou tal possibilidade. Quer ver um exemplo? Vamos para Josué, capítulo 17, versículo 15. Respondeu-lhes Josué: Se és povo numeroso, sobe ao bosque e corta para ti lugar ali na terra dos Perizeus e dos Refaíns, desde que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Olha só aqui o verbo bará, significando aqui cortar. Talvez agora na sua mente deu algo um tanto estranho, ficou uma caraminhola na cabeça. Como assim? Acabou de dizer que bará significa criar dentro da perspectiva divina, porque somente Deus cria, mas quer dizer que bará também pode significar cortar? Sim, pode significar cortar no sentido de separar. Esta é a ideia, porque nós temos aqui, uma vez mais, no versículo 18, porém a região montanhosa será tua, ainda que a bosque cortá-los-á, e as suas extremidades serão tuas, no sentido de cortar, para que possa separar. Pois bem, são algumas curiosidades do hebraico bíblico. A mesma palavra bará ele vai ter um outro significado, claro, de acordo com o modo verbal. Nós não vamos trabalhar a questão de modo, mas vamos mencionar aqui o salmo muito conhecido, 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ou seja, quando fala cria em mim, esse criar vem da palavra ou do verbo parar. A raiz é esta. Para você entender e identificar sempre esse verbo, ele vai estar composto de três consoantes. No caso, o bet, o resh e o aleph. A pronúncia, se vai ser Beru, se vai ser Bará e assim por diante, vai depender dos sinais maçoréticos que vão estar no texto ao qual nós dispomos para fazer a leitura. Mas basicamente vai conter estas três consoantes: Bet, Resh e Aleph. Daí, quando Davi fala cria em mim, ele está utilizando o verbo bará. Vamos ver aqui como é que ficou em Samuel. Porque lembra que eu falei que bará, dependendo não apenas do texto, contexto, mas o modo verbal, existem alguns deles no hebraico, refil, por exemplo.
kal, que a gente não vai tratar aqui por uma questão de tempo, realmente, mas ele pode significar criar no sentido de que somente Deus cria, indica uma atividade divina nesse ato criativo, ok? Pode ter o sentido de cortar para separar, mas aqui vai ter o sentido, pasme, de engordar. Quando aqui traduz de modo a vos engordardes, é justamente a expressão hebraica para bará. Ou seja, o verbo aqui agora ganha essa nuance, mas por conta do modo verbal. Eu poderia citar outros versículos, vou aqui de uma forma aleatória. Isaías, capítulo de número, conforme está sendo projetado, 4, versículo 5: e criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, e sobre as assembléias dela uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo. Note que nós temos, pelo menos na Bíblia hebraica, 47 ocorrências. Vou terminar, não que eu analisei todas elas, mas apenas citando uma ocorrência como em 28, Ezequiel, versículo 28, versículo de número 13, que vai também conter, uma vez mais, o verbo bará, porque vai mostrar aqui nessa parte final que foram criados. No dia em que foste criado, foram preparados. Ou seja, esse verbo criar aqui está aqui destacado conforme o programa desta Bíblia, The Word, que vai mencionar esta nuance. De modo, meus irmãos, que a gente pode caminhar para o final deste vídeo, mostrando claramente que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, sem dúvida, Deus criou a partir do nada, mas não significa necessariamente que Bará significa criar do nada, porque depois ele vai fazendo criações ou atos criativos com matéria já pré-existente que foi criada pelo mesmo, quando não, tem outros sentidos, como separar, no sentido de cortar, ou ainda engordar. É uma nuance, de modo que a gente pode concluir e ver que realmente nós precisamos fazer o seguinte: antes de sair propalando alguma coisa a respeito, quer da Bíblia, no texto do Antigo Testamento, através dos elementos linguísticos, uma referência ao hebraico, quando não no grego, no tocante ao Novo Testamento, nós precisamos conferir, ver materiais bons que serão úteis para a nossa pesquisa, para o nosso estudo, porque nem tudo que está nos livros necessariamente tem uma fundamentação, um amparo linguístico, quando não teológico, ou contextual, numa referência à Bíblia, em relação aos seus escritos. De modo que você precisa, eh, sim, ter uma postura de aprendiz, ouvir as coisas, fazer que nem Maria, mãe de Jesus, guardar as coisas no coração. E no tempo certo, o Papai do Céu vai lhe direcionando para mais e mais autores até que você possa fazer não a sua descoberta, necessariamente eu estou colocando aqui uma aspas, mas certamente fazendo com que você venha enxergar textualmente, contextualmente, a partir das línguas originais, o que realmente está significando, porque sempre é o texto bíblico que vai ser determinante, junto com seu contexto, sobre o real significado, não apenas da palavra, mas também a ideia básica de cada termo utilizado. Espero que tenha gostado. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo em relação ao hebraico bíblico.